A história do rádio. Em 1830, Faraday descobre a indução magnética. Em 1860, Maxwell demonstrou a possibilidade da existência de ondas eletromagnéticas. Baseando-se na teoria de Maxwell, outros pesquisadores se interessaram pelo assunto. Em 1880, Hertz comprova a existência das tais ondas eletromagnéticas em uma experiência que colocava duas bolas de cobre fazendo saltar faísca de uma para outra. Estas ondas ficaram conhecidas como ondas hertzianas ou ondas de rádio. Thomas Edison descobre que se era possível não só enviar corrente elétrica via espectro, mas também recebê-las. Popov descobre o coesor Popov, que melhorou o coesor de Browne. Pupin descobriu a sintonia elétrica. Em 1890, baseando-se nos trabalhos de Faraday, Maxwell, Edison, Hertz, Browne, Popov e Pupin, Guglielmo Marconi, utilizando um oscilador do tipo Hertz, em um coesor Browne-Popov, realizou a transmissão e recepção de sinais a pequena distância. O rádio foi descoberto no século XIX. Devido a alguns países manterem segredo da nova tecnologia para uso militar, é difícil afirmar com absoluta certeza quem realmente inventou o rádio. A história aponta Guglielmo Marconi, que em 1896 realiza uma transmissão de rádio entre dois navios de guerra italianos numa distância de 13 quilômetros, e obtém em Londres a patente do invento. Outros acreditam ser o inventor do rádio, Alexander Stepanovich Popov, que um ano antes, em 1895, transmitiu e recebeu mensagens sem fio a uma distância de 30 milhas, porém foi impedido pela Marinha Russa, que tinha intenção de monopolizar a tecnologia. Há quem acredite que o padre brasileiro Roberto Landel foi injustiçado a não receber a patente do invento, pois antes de Marconi e Popov, ele já havia feito diversas descobertas relacionando a telefonia com incentivo. Em 1915, com o aprimoramento dos microfones, foi possível fazer a primeira transmissão da voz humana via rádio. A voz era de Arlington e a transmissão foi feita de Virgínia até Paris. Durante o afundamento do Titanic, uma rádio de Newark recebeu e transmitiu mensagens do local da tragédia. Foi a primeira transmissão de um acontecimento de interesse geral. Daí, surge o uso doméstico deste meio, que até então era restrito aos militares. Em 1920, após a Primeira Grande Guerra Mundial, a Westinghouse, uma fábrica de componentes elétricos, foi quem implantou o uso doméstico do rádio. Foi criada em Pittsburgh a primeira rádio do mundo, denominada KDKA. Com exceção das músicas, tudo que era transmitido pelo rádio era retirado dos jornais, notícias, cotações de bolsas de valores, resultados esportivos e afins. Em 1922, o rádio como veículo de comunicação de massa já estava implantado na Inglaterra e Estados Unidos. Neste mesmo ano, o rádio chega ao Brasil. A primeira transmissão oficial se deu pelo então presidente Epitácio Pessoa no Rio de Janeiro, durante as comemorações do centenário da independência brasileira. Foi montado um transmissor no Corcovado pela empresa Westinghouse e o discurso aconteceu na Praia Vermelha. Foram importados para o evento 80 aparelhos de rádio. O som não apresentava qualidade e nem despertava o interesse de quem passava por ali. Porém, Roquete Pinto, o pai do rádio brasileiro, se sentiu atraído pelo invento e 3 anos depois, em 1923, funda a primeira estação de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Daí em diante, o rádio jamais se calou.